Iniciada a gravação, a gente vai conversar agora sobre concepção de um processo industrial. Para deixar registrado no vídeo que vai para o YouTube, essa daqui é uma aula de EQE 112, Introdução a Cálculo de Processos. E hoje a gente vai conversar sobre o que é um processo industrial. Lógico que eu vou trazer para um âmbito muito maior relacionado aos processos químicos, bioquímicos. E para poder conversar sobre esse assunto com vocês, eu gostaria de iniciar o tópico não sobre uma introdução ao processo em si. Porque se você parar para pensar, poxa, tudo bem, eu vou ter processos industriais para calcular, para analisar e assim por diante, mas quem faz isso? Quem faz isso é o profissional. E por isso eu quero conversar um pouco com vocês sobre a profissão em si. O que vocês podem esperar de atuação futura. Note que eu ainda estou restringindo muito, na verdade eu vou restringir muito a atuação em si, voltado mais ao cálculo de processos. Mas não é apenas o que eu vou mostrar aqui, tem muito mais coisa que é possível. Diz-se que o profissional em engenharia química é o profissional mais versátil que tem. Tá? Dizem aí, tá? A boquinha pequena, a fofoquinha de corredor, fala sempre isso. Por quê? É o profissional que acaba tendo que lidar com, a gente chama, deixa eu buscar uma palavra, tá? Porque eu falo isso para a galera que está lá no meio do caminho, tá? No meio da graduação, deixa eu puxar para cá, para o início da graduação. Aquele profissional que efetivamente precisa tratar, estudar determinados assuntos, que todos os outros cursos de engenharia, pelo menos veem alguma coisa. Mas ele precisa tratar com mais carinho determinados tipos de processos que somente na engenharia química a gente vê. Em específico, um tema que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, que é a transferência de massa. E agora, que eu vou falar lá na frente para vocês. E qual é o grande foco da profissão em si? Bem, eu quero atuar em uma indústria de processos químicos. Pode ser bioquímico também, assim como pode ser uma indústria que não envolva um tratamento químico também. E pensando nisso, e já jogando para vocês, eu gostaria de discutir, trazer, esse pensamento. Pô, o que vocês entendem como uma... Pode botar um exemplo, pode falar empresa. O que vocês entendem como um processo químico? O que vocês entendem, tá? Vamos lá, estou esperando. O que vocês acham que caracteriza o processo químico em si? É um conjunto de reações a fim de obter algum produto? Aí a gente está falando, então, de reação química, né? Eu acho que só o conjunto de reações é um processo químico, independentemente do que ela for fazer. Tratamento de água é um processo químico que você poderia fazer. Aí depende. Depende do quê? Aí depende. Aí depende, e era esse o ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de um processo químico, bem ou mal ele está tratando uma transformação de substância. Tá? Uma substância que é uma matéria-prima, tá? Talvez ela não tenha nenhum valor agregado na maneira como ela vai para a indústria, mas o processo ele passa por uma transformação. Que transformação pode vir a ser essa? Pode ser uma transformação com reações químicas. E aí, com isso, no final, a gente vai ter um produto com valor agregado, ou seja, tudo é grana. O professor, tá? Por exemplo, a gente pode falar do tipo urânio, porque tem um urânio normal e urânio que é o mais concentrado que você usa para reação nuclear, essas coisas. O que é mais usado em reação, ele tem um valor muito maior do que o normal, não é? Sim. É um exemplo, você tem que separar. Você tem que separar os dois. Mas vamos lá. Vamos pensar nesse caso, então, porque esse caso funciona porque eu quero dizer. Quando eu quero enriquecer o urânio, eu tenho uma mistura. Qual é a reação que está aí?
Qual é a reação? Tem reação? Nesse processo de enriquecimento, vamos lá, Não, eu tenho a não reação. Não tem reação porque é só alguma coisa. separação de Eu só isótopos tenho de urânio, né? separação. Exatamente, eu só Mas é tenho a considerado um separação. processo químico? Não é um processo químico. Isso daí é um processo físico. Mas é um processo de transformação, bem ou mal, é. Eu pego uma matéria-prima que tem uma determinada característica e eu consigo, através de uma transformação física, que transformação física é essa? Eu tenho urânio, bagulho ruim, não quero, urânio, coisa que eu quero, e eu passo por um processo de separação. O que é aplicado normalmente é o uso de ultracentrífugas. Tá? Você gira tão rápido o material que, a nível dos isótopos, você consegue separar aquele cara que tem elétronzinho a mais, elétronzinho a menos, para tu ver. É muito bem calculado. E quem faz isso, só um momento, e quem faz isso é o pessoal da UNB, que tem uma planta aqui no Rio de Janeiro, lá em Resende. Tá? Então, eles têm uma planta justamente para fazer esse tipo de separação. Tá? Uma vez eu visitei, achei bem interessante. Diga, Bernardo. A gente vai poder visitar esse que você mostrou, esse separador, essa supercentrífuga? Rapaz, eu adoraria ter uma ultracentrífuga, tá? Mas eu acho que ela é um pouquinho mais cara do que o meu salário consegue comprar. Ao longo da graduação, tá? Agora deixa eu falar um pouquinho então sobre ao longo da graduação. Nessa disciplina, não dá. Tá? Na pandemia, não dá. Mas ao longo da graduação, existem algumas disciplinas de visita técnica. Então, talvez. Eu sei que é possível visitar as estações de tratamento de água, tem fábricas de bebida, tem as cervejarias, tem tantos negócios legais aí no meio do caminho. Mas ainda falta, tem que caminhar um pouquinho mais para a gente poder chegar nas visitas técnicas. Outra época muito boa para as visitas técnicas ocorre o que a gente chama a nossa comemoração anual, que é a chamada Semana da Escola de Química, onde existem mini-cursos, vários mini-cursos ao longo dessa semana, e algumas visitas técnicas que são agendadas. Essas são concorridas. Tá? Essas aí, assim que tiver a Semana da Escola de Química, tá? Se inscreve logo, porque essa daí abriu, fechou. Tá? Já teve esse ano? No começo do ano, no meio? Não, normalmente é para o meio. Mas esse ano vai ser virtual. Tá? Então, entendi. Mas tem visita técnica virtual também. Se você for ao canal da Escola de Química no YouTube, você vai ver algumas visitas virtuais. Eu acho que foi a fábrica de celulose, teve, acho que foi a Suzano, eu acho que teve também a Ambev, enfim, dá uma olhada lá que você vai encontrar algumas. Agora vamos voltar para cá, tá? Quando eu falo para cá, é porque eu estou olhando o meu slide aqui na frente. Vocês conseguem perceber, então, que nessa brincadeira... Opa, deixa eu abrir aqui para ver isso. Nessa brincadeira, não importa se a indústria de processo ela trata puramente processos químicos, mas ela pode vir também a um tratamento puramente físico. Tá? Muitas vezes, você precisa... peguei água de um determinado local, tá bom? De um rio, que seja, tá? E às vezes, o que você precisa fazer? Você só precisa passar por um filtro, tá? Para tirar as impurezas. Ou se você precisa passar só por um filtro, cadê a reação química aí? Não tem. Então, no fundo, esse é o meu foco agora para falar com vocês. Eu não vou falar apenas de processos químicos, eu vou falar de processos de transformação de matéria-prima. E o grande objetivo da profissão é você conseguir avaliar o que acontece em um estudo em laboratório, que você está trabalhando com merrequinha, está trabalhando com pouquinha coisa, e eu preciso agora transformar isso para uma escala industrial, aonde eu vou passar a utilizar grandes equipamentos. Eu não vou usar o Beckerzinho. E como eu vou fazer isso? Eu preciso estruturar todas as etapas. Sim, na aula passada eu comentei sobre isso. Mas eu preciso estruturar todas as etapas que levam a esse produto final.
seja na entrada do produto na planta, na seleção inicial do produto, como eu vou conseguir pegar esse produto que veio, sei lá, em um caminhão que seja, talvez por uma tubulação, como eu vou conseguir colocar lá dentro do reator? Como eu vou conseguir colocar dentro daquele separador em si? Pô, eu preciso de um esquema com tubulações. E aí você já consegue ver, olha só, sempre tem, olha, a quantidade de tubulação envolvida. Eu preciso ter um mecanismo de integração dos processos intermediários dentro da planta. Qual é a disciplina que faz isso? Engenharia de processos. E essa disciplina é a primeira disciplina da grade que trata desse assunto. Ok. Aliás, perdão, sempre faço isso. Dúvidas, alguma coisa que vocês queiram discutir a mais sobre esse assunto? Tranquilo? Bem, então, para o profissional de... o que é isso aqui na foto? Eu não faço ideia. Tá? É uma foto bonita que eu peguei na internet. Tá? Não tenho ideia. Esse daqui eu sei o que é. Tá? Esse daqui é um desumidificador industrial. Enfim, ele tem uma operação interna que troca calor. A gente vai discutir porque eu vou falar sobre todos esses processos nessa aula aqui, se der tempo, senão a gente fica para a próxima. Mas qual é, então, a tarefa do profissional em engenharia química? Ele tem que pensar desde a escolha da matéria-prima e quais são todas as etapas de transformação. Tá? Transformação pode ser, então, reação, pode ser separação, pode ser outras coisinhas também, mas até chegar o produto final. Muitas vezes, o produto final é aquele de entrega ao próprio usuário final. Como, por exemplo, e isso tem dentro da nossa grade, disciplinas sobre embalagem, disciplina sobre o marketing depois. Como eu vou conseguir pegar um determinado produto e torná-lo atrativo para o usuário final. Tá? Então, agora pensando mais no meu foco aqui, cálculo de processos. Se eu preciso pensar da matéria-prima até o final, o que eu preciso? Eu preciso especificar as condições de operação dos equipamentos para poder ter as transformações. A gente já conversou na aula passada, a gente relembrou a característica de uma reação endotérmica, uma reação exotérmica, e talvez eu precise fornecer energia para um determinado sistema de reação ocorrer. E, portanto, eu preciso preparar toda a estrutura da planta para que isso seja possível. Pô, peraí, se eu preciso fornecer energia, isso não é o foco principal do processo de transformação. Qual é o foco principal do processo de transformação? A reação, a separação em si, e assim por diante. Ou seja, eu consigo já vislumbrar que dentro do processo industrial eu tenho os equipamentos que fazem parte da minha linha principal de transformação, mas eu também tenho os auxiliares. Eu sempre vou precisar de equipamentos que dão aquela ajudinha para o reator chegar onde eu quero. E isso é muito importante. Às vezes é vital. Você não consegue operar sem isso. Fora isso, a gente precisa também analisar, e a gente conversou na aula passada, os processos que vão controlar, já te chamo, tá, Bernardo? Que vão controlar se o tanque está cheio, se a temperatura chegou ao ponto que precisava, a segurança de operação também, não quero que aquele cara exploda, e por fim, eu quero ter uma especificação do produto final que me garanta o retorno financeiro. Diga, cara. Ô, professor, um exemplo disso de equipamento auxiliar que você falou para dar suporte, mas pode ser a água, né? Que tem muitas reações, tipo, que para controlar o aquecimento, eles deixam água para pegar o calor, não é? Água é uma delas. Água é uma delas. Você também tem fluido de refrigeração, que é possível fazer isso. Sim, no PC, por exemplo, muita gente usa até isso. Que a água é meio pegada. Tem outros processos também que é parecido com ar-condicionado.
Tá? Por que o ar-condicionado sai frio? E por que na verdade, essa foi a pergunta mesmo. Por que sai frio de um ar-condicionado? Porque ali você tem um processo de compressão, expansão. Compressão, expansão. E quando tem expansão, a temperatura cai. Quando você comprime, a temperatura aumenta. Para essa característica de gás, que é o ar. Então, com esse tipo de logística, você consegue sempre mudar a temperatura, tá, de uma corrente, que nesse caso uma corrente gasosa. Vinícius, diga. Professor, se tratando de equipamentos em si, eu teria que ter uma ajuda de algum outro profissional, por exemplo, a galera de controle de automação, ou eu, como engenheiro químico, eu poderia fazer isso? Como engenheiro químico, a gente tem a formação em controle, instrumentação. Dá para a gente trabalhar nisso? Dá. Completo, tranquilo. Agora, quer montar um sensor novo, uma parada mais sinistra, eu ia chamar um colega de controle de automação, porque eu sei do que se trata, mas se eu precisar de algo a mais, chama o colega. Tá? Isso daí vale. Bem, vocês sabem, eu sou coordenador de... Olha, eu falando historinha de novo. Essa aula aqui vai demorar horrores. Eu sou coordenador, tá? De curso. E eu estou montando a reforma curricular. E para que serve uma reforma curricular? Atualizar o curso. E atualizar de uma maneira que eu forme um melhor profissional. E quando eu fui para as empresas, eu fui nas empresas perguntar, tá, o que vocês querem? Eu quero formar alguém que vocês têm interesse de contratar, senão não me adianta nada. E aí eu fui em umas empresas. E todas elas me responderam isso. O que eu quero de um profissional? Eu quero um cara que, tudo bem, ele saiba os fundamentos, tá? Isso a gente já faz. Mas eu quero um cara que seja multidisciplinar. Um cara que saiba conversar com um engenheiro mecânico, com um engenheiro elétrico, com um engenheiro de automação. Por quê? Se você for parar para pensar, olha só, quando você é contratado em uma empresa, muitas e muitas vezes, eu não estou generalizando, tá? Mas muitas vezes, você vai ser o único engenheiro químico do local, pelo menos daquele setor, tá? E dentro do mesmo setor, você vai ter o cara da mecânica, o cara da elétrica, o cara da civil, e todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto. Então, é muito importante você ter esse tipo de relacionamento. E aí entra uma outra característica que é muito importante, que são as chamadas soft skills, que é relacionamento, a iniciativa. Então, tem vários temperinhos que precisam ser colocados, e isso a gente está discutindo como a gente vai fazer da melhor forma possível para os alunos. Tá bom? Beleza. Sobre esse slide, problemas, dúvidas? Tranquilo? Foi? Tá bom. Então, a característica em si do profissional é poder chegar e definir qual é o trabalho que ele precisa executar para conseguir chegar a uma determinada solução. Pode ter certeza que existem vários e vários processos químicos, bioquímicos, físicos, que já são documentados, mas a inovação tem aquela sacada, puxa, mas se eu usasse isso daqui, será que ia ficar maneiro? Será que eu ia conseguir melhorar? Tá? E, portanto, esquematizar uma nova solução é muito importante. Aqui está o ponto que eu acabei de falar, nem lembrava que isso daqui estava no slide, mas poder se comunicar. Se comunicar para você mostrar quais são as suas ideias, poder convencer, tudo bem, eu não estou falando aqui convencimento de uma maneira ruim não, tá? De uma maneira legal, tá? Convencimento de que suas decisões são corretas. Caraca, lembrei de uma história. Pô, vou ficar contando história essa disciplina toda. Relaxa. Eu tenho... amigo, tenho uma meta aqui para cumprir. Mas olha só, eu tenho um amigo meu que ele é peruano. E ele trabalhou durante muito tempo na Petroperu, que é a Petrobras
peruano. E esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Hoje ele tem uma empresa de consultoria de reservatórios de petróleo, não de reservatório, mas de simuladores de reservatórios de petróleo lá nos Estados Unidos. Né? Enfim, o cara, ele trabalhava lá na Petroperu e ele estava trabalhando com um equipamento e ele verificou lá pelas continhas que se ele colocasse um aditivo no material que ele estava tratando nesse equipamento, o equipamento ia funcionar melhor. Tá? O que acontecia na planta? A planta ela tinha que parar todo ano, tá? Não sei se era todo ano, tá? Mas de tempos em tempos, para limpar por dentro os equipamentos, porque tinha muita deposição de material. Então, eles tinham que parar a planta toda para poder limpar aquele bagulho. Aí, parar a planta é sempre uma coisa difícil, é uma coisa muito complicada, evita-se ao máximo isso. Tá? A planta tem que funcionar, a planta química tem que funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Enfim, aí ele falou, olha, se eu colocar esse aditivo aqui, não vai ter essa deposição, tá? Vai fluir tudo muito melhor, e a galera lá simplesmente disse, não acredito em você. Não acredito. E aí ele passou um tempo tentando convencer eles lá, e eles não, nada disso. Aí ele falou, vamos parar o equipamento sim, tá? Paciência. Aí ele fez o seguinte, né? Isso são palavras dele, tá? Foi o que ele me contou. Eu estava na graduação nessa época. Ele falou, olha, ele conseguiu convencer o chefe, tá, a colocar o aditivo. E aí ele conseguiu. Botou lá o aditivo, beleza, mas o chefe falou, não, a gente vai ter que parar sim essa planta. Vamos ter que parar, paciência. E ele falou, não precisa, tá? Porque eu botei a parada, fiz os cálculos aqui de processo e essa parada vai funcionar bem. E aí o chefe, não, para tudo e abre. E aí ele falou, o equipamento, tá? Pensa em, sei lá, onde você está, num quarto, numa sala, era maior que isso, tá? Era enorme, grandão. E você precisa de guindastes para poder abrir aquilo dali, poder tirar a tampa daquilo dali. E ele falou que, nesse dia, ele fez questão. Tá? Na hora que esvaziou o equipamento todo, e na hora que o guindaste estava tirando a tampa assim, ele parou do lado do equipamento, de braços cruzados. Aí, se tivessem gravado, ia cair o óculosinho assim, escuro na cara dele, tá? Naquela época não tinha isso, tá? Mas ia cair, o cara mandou muito, porque abriu o equipamento por dentro, limpo, tranquilo, não precisava ter parado a planta. E aí foi só assim que ele conseguiu convencer o chefe dele. E hoje a planta usa o aditivo, tá? E ele nem trabalha mais lá, né? Está nos Estados Unidos feliz da vida. Então, o que faltou nesse ponto? Faltou isso daqui, a comunicabilidade. Mas não faltou apenas a comunicabilidade dele, mas faltou dos outros profissionais que o cercam para poder entender que aquilo dali era algo bom para o processo em si. Beleza? Diga, Bernardo. Ô, professor, quando você precisa fazer essa parada de manutenção, assim por dizer, ela é evitada porque você tem que ficar reduzindo de pouco em pouco, em vez de 100% vai para 90%, 80% para ir, e depois você tem que aumentar também gradativamente, ou é só porque você tem que parar do nada e aí acaba fazendo você deixa de produzir, saca? Você vai estar basicamente perdendo tempo. São vários salvaguardos que a gente tem. Por exemplo, você tem, normalmente, digamos que eu preciso transportar líquido, tá? E eu preciso transportar líquido de um canto a outro, tá bom? Aí você tem uma tubulação, tá? E o que você usa para transportar líquido? Tá? Essa aí foi uma pergunta. O que vocês acham? Que eu uso para transportar? Você vai usar um tubo beleza. Mesmo, né? Um tubo, beleza, mas eu só boto num tubo? Dependendo da velocidade, vai ter que ser um tubo bem reforçado. Tudo bem, eu tenho um tubo,
o outro Bernardo já soltou aí, ó, no Uma chat. bomba. Eu preciso bombear, tá? Para o fluido conseguir seguir a vida. Tá? E aí o que você faz? Você pega, e essa é uma das estratégias, caramba, a bomba vai funcionar toda a vida? Vai ter uma hora que, caraca, tu vai ter que parar para ver como é que ela tá, como é que funciona. Eu vou desenhar aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas imagina o seguinte, tá aqui a linha, tá? Nesse meu desenho fantástico, essa linha aqui, e você tem aqui o desenho, isso daqui é uma bomba, tá? É o desenho de fluxograma de uma bomba. E o que você faz? Caramba, isso aqui é muito importante para mim, porque esse cara, ele vai lá para o reator. Beleza. O que eu vou fazer se eu precisar parar esse cara? Eu vou montar o seguinte, então. Eu vou colocar antes dessa bomba uma válvula, tá? E eu vou acoplar aqui, olha, mais um tubinho. E esse tubo também tem uma válvula. Desenho de válvula é essa coisa estranha que está aqui, tá? É isso mesmo. E tem uma outra bomba. Que depois liga aqui. E aí o que eu faço? O fluido está vindo por aqui. Na hora que eu precisar... eu esqueci de dizer. Essa válvula aqui, ela fica completamente fechada e essa bomba aqui fica desligada. Tá? Ou seja, o fluido ele vai passar por onde? Ele vai passar por aqui, considerando que essa válvula aqui está aberta. Quero fazer manutenção dessa válvula aqui. O que você faz? Fecho esse cara, abro esse, e eu ligo essa bomba. Tá? Essa daqui fica desligada, o fluido ele vai passar por aqui, e vai seguir a vida dele feliz. Isso se chama réplica do equipamento. Ou seja, tubulação, projeto de tubulação, é uma coisa que te dá muita liberdade de uso. Mas aqui eu estou falando de uma bomba. Tá? Uma bomba eu consigo replicar. Agora, eu vou replicar um equipamento, ou seja, o coração da planta, às vezes é muito caro. E aí você tem que fazer os cálculos financeiros, né, econômicos, para ver se vale a pena ou não vale a pena você ter isso. Bomba é centavinho, tá? Tu está jogando ali, é merrequinho. Tá? Quando a gente fala de equipamento por completo, ainda não é merrequinho, né? É centavinho. A gente está falando de Bitcoin, tá? Uma parada mais de respeito. Foi? Tem um ok? Beleza? Tá. Essas comunicabilidade, sim. Soft skill. Beleza. Depois disso, iniciativa. Tá? Iniciativa em que? Poder vislumbrar. Isso que meu amigo fez, o nome dele é Jorge. Tá? Isso que ele fez. Lá ele parou. Caramba, ninguém falou isso para mim, mas eu tive aqui uma ideia e ele teve a iniciativa de avaliar que aquilo dali vai melhorar a performance do processo. E, de fato, tá? Manter-se atualizado com os novos processos tecnológicos. Isso daí está mais importante agora, em especial pelo avanço tecnológico, e eu digo digital, porque cara, a gente está entrando no que a gente chama de indústria 4.0, aonde o computador, as técnicas numéricas, computador e tal, estão tendo uma relevância muito maior. Acredito que você já deve ter ouvido falar do aprendizado de máquina, tal do machine learning, inteligência artificial. Caramba, tudo isso daí são tecnologias que, na verdade, vai sair, daqui a pouco a gente vai precisar dos Avengers aqui, dos Vingadores, para poder proteger a gente. Mas a jogada é que o avanço é tão grande, e eu digo para vocês, eu não consigo acompanhar tudo. Tá? Porque é muita coisa que está acontecendo. Então, acabo ficando em determinados nichos. E sempre que dá, lógico, tento dar uma lida. E isso acontece também
com os próprios processos da tecnologia química. Vou dar um exemplo. Tecnologia de biomassa. O uso de biomassa para poder utilizar como combustível. Há um tempo atrás, o pessoal tinha essa ideia, mas isso não era possível. E conforme a coisa foi avançando, cara, você sabia que consegue, com esse equipamento aqui, tu consegue separar melhor uma determinada mistura de químicos? Isso daqui talvez eu consiga usar lá com aquela biomassa. E aí você passa a ver esses novos desenvolvimentos tecnológicos e aplicar em novas situações. E aí a roda gira, tá? E a coisa anda. Em relação a isso, dúvidas? Tranquilo? Beleza? Tá bom. Ok. Agora que a gente viu a atuação em si, eu quero agora puxar muito mais para cálculo de processos. E nesse sentido, eu vou seguir aquilo que eu comentei. Eu preciso transformar uma matéria-prima em produto final. Qual é o primeiro passo na proposta em si? Bem ou mal, eu tenho réplicas de equipamentos em escala laboratorial. Não sei se vocês... acho que sim, tá? Já viram, sim. Um processo de destilação. O que é isso? Uma separação baseada na diferença de volatilidade de cada uma das espécies em uma mistura. Legal. Tá? Tem isso no laboratório? Tem. Você pode fazer isso e vocês vão aprender a fazer isso na graduação. Tá? Tem isso daqui, tem essas práticas. Cara, logo de cachaça. Beleza. Então, olha só como a gente consegue pegar e trazer esse conceito para cá. Eu tenho um determinado tipo de prática experimental, prática laboratorial, que tenta reproduzir quais são as etapas para um determinado processo, tá bom? Nesse caso aqui, eu já consigo vislumbrar o seguinte: olha, para essa situação aqui, laboratorial, o que eu preciso? Aquecimento. Tá. Beleza. Primeira coisa que eu vou guardar aqui na cabeça. E aqui vai ter uma determinada situação, tenho alguma parada que está aqui dentro, que eu não sei o que é, mas que vai ter um tubinho que vai levar o vapor que foi gerado aqui para esse L-Maia que está aqui. Tá? E esse L-Maia está me dizendo que tem uma água aqui, esse outro tem o NaOH, e todos eles têm um determinado tubinho, e cada uma dessas etapas, elas têm um determinado propósito. Qual é o meu objetivo? Nessa ideia aqui, poder chegar ao produto final, que lá no laboratório eu verifiquei, é maneiro, vale a pena. Só que eu preciso transformar isso de escala de bancada com, primeiro, o aumento de escala. Aqui, lembre-se, eu preciso de merrequinho, eu estou usando coisa muito pequenininha, uma pouca quantidade de material. E eu preciso, portanto, levar isso para um equipamento que reproduza essa característica, mas que também aumente bastante a produção. Isso é o que a gente chama de dimensionamento dos equipamentos, que são, assim, é um dos grandes focos das disciplinas lá do ciclo profissional, lá no meio da grade de engenharia química, onde vocês vão calcular o quanto de área que um equipamento precisa ter, o quanto de volume, o tamanho do equipamento, para você conseguir atingir determinada característica. Ou seja, o quanto você vai querer de usar de matéria-prima, o quanto você vai querer de produto. Diga, Miguel. Eu não sei se é desviar muito do propósito da aula, mas é que eu fiquei curioso ali como é que funciona aquela junção que leva do primeiro Erlenmeyer para o segundo. Que tem ali que na anotação Você diz está que é um tubo falando... de vidro, e aí tem... É uma borrachinha. Ah, Você está falando disso aqui? É uma não, borrachinha. do primeiro Erlenmeyer para o segundo.
Daqui? É. A mesma borrachinha. Ah, entendi. Tá vendo? É bem diferente. Caraca, vai botar uma borrachinha lá na planta industrial. Cara, não tem borrachinha, não dá não. Provavelmente as pressões são maiores, é diferente. E por isso que a gente tem que... e isso é uma prática que eu já falo para vocês, quando vocês tiverem a possibilidade de entrar no laboratório, pensa dessa maneira. Poxa, eu estou fazendo aqui experimentos, mas como eu consigo transportar isso para dentro de uma planta? Como isso daí vai ser possível? Já para pensar, pô, se eu estou aquecendo aqui, pô, pode ter certeza, lá na planta vai ser um risco muito grande você botar um jato de fogo em cima do teu equipamento. Pô, isso daí não é legal. Você vai precisar usar um outro artifício, que eu vou explicar dentro da disciplina, mas, pô, não, então no laboratório eu preciso trabalhar de uma maneira diferente do que tem na prática industrial. Beleza. E, além disso, a gente precisa trabalhar também com uma forma diferenciada da operação do processo. Tá? E aí a gente tem algumas classificações. A gente tem o tipo de operação, tá? Como a gente vai querer levar o processo de transformação, tá? E são escolhas. Tá? Você pode seguir por um caminho, pode seguir por outro, e tem vezes que determinado processo químico só funciona de um tipo ou de outro. E também a gente vai trabalhar com o chamado regime de operação. Professor, mas o que é isso? Primeiro, eu vou falar sobre a proposta, tá? Como a gente faz o projeto em escala industrial. A primeira coisa é a identificação de que existem determinados equipamentos que a gente pode utilizar. Então, existem tanques de mistura, existem reatores com mistura, e a gente precisa saber o quanto de matéria-prima a gente vai poder colocar ali dentro. E por isso, eu preciso dimensionar esse cara. Beleza. Isso daí é o que a gente faz em sala de aula. A gente aprende o dimensionamento. Beleza. Quando vocês estiverem no profissional, também é a primeira etapa. Eu preciso dimensionar. Tá bom. Aí eu vou saber qual é o tamanho necessário do tanque. Tá? Aqui no caso um tanque, tá? Porque está no desenho. Mas poderia ser um reator, poderia ser qualquer outra coisa. Beleza. Aí depois disso, você pede para o CADista. Ou, se for o caso de você estar trabalhando também com CAD, você precisa fazer o desenho técnico disso. E é por isso que tem na grade uma disciplina chamada desenho técnico. Que você precisa entender. É mais importante o entendimento do desenho até do que a própria construção dele. Mas todo o detalhamento com as distâncias, o tamanho, tudo isso precisa ser detalhado. E esse desenho em um software de CAD me gera esse cara daqui. Ô, professor, o que é esse zero cortado do lado do 130 e do 6? Você está falando da cota aqui? Você está falando... Você está falando desse cara. Nas medidas. Eu acho que significa diâmetro. Deve ser diâmetro. Pois é. O símbolo usado para representar diâmetro. Uhum. Você está vendo aqui, olha? Aqui, ó. Tá vendo? É uma dimensão radial, tá? Tá. Valeu, muito obrigado. Beleza. Então, sim, a parte do desenho, né, é muito importante nesse tópico. E depois disso, em algumas situações, a gente ainda tem a possibilidade de, nesse desenho, você estudar o próprio comportamento do processo em si nessa escala. Ou seja, poxa, se eu não tivesse essas pás aqui, essas pás elas vão girar e elas vão trazer o quê? Um processo de misturação, tá? Para você ter uma reação mais homogênea no processo. Então, a matéria-prima, os reagentes, eles são alimentados por esse caninho. O caninho, ele vai jogar o reagente aqui dentro. Os reagentes, em determinada especificação, eles vão começar a reagir. Tá? E, portanto, você vai ter o processo de transformação em si da matéria-prima.
e qual vai ser o comportamento espacial aqui dentro. E essa é a minha área de atuação. Tá? É isso que eu faço da vida. É o cálculo computacional de como vai ser esse comportamento. Se for um líquido que é pouco viscoso, tipo uma água mesmo, pô, tranquilo, mistura fácil. Agora pensa em uma geleca, tá? Uma geleia em si, tá? Um óleo, aí talvez não seja tão fácil assim de misturar. E aí você vai precisar desse tipo de análise para verificar até qual seria o formato, o dimensionamento do próprio, a gente chama essas pás aqui de impelidor. E isso daí é característico de cada um dos equipamentos em si, tá bom? Mas esse estudo final, ele já tem, pelo menos esse que eu comentei, ele já é um aspecto mais avançado, tá? Isso não é tão usual assim. Em relação a esse ponto, mais alguma dúvida? Mistérios? Tranquilo? Beleza. Depois disso, tá? Estão vendo esse desenho aqui? Tá lindo, maravilhoso, maneiro pra caramba. Agora, eu sou um cara absolutamente preguiçoso e eu não tenho como ficar desenhando esse detalhamento todo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de desenhar, representar o equipamento dessa maneira, eu vou fazer um trequinho desse tipo. Tá? Quadradinhos. Então, o quadradinho agora, ele vai representar o que eu quero mostrar. Tá? E para a pessoa entender, eu agora preciso dar nome aos bois. Então, eu vou colocar o nome daquilo que representa esse quadradinho. Note que a gente está começando a ter uma representação mais simplificada, mas isso me dá mais possibilidades a nível de poder desenhar melhor. Não melhor, eu digo no detalhamento, mas mais coisas. Tá? E como eu iria representar esse cara daqui? Tá? Eu posso representar ele, e agora eu vou começar a desenhar, de duas formas. E isso daí está relacionado à operação, o tipo de operação, tá, do processamento. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o que eu chamo de operação descontínua, também chamada de batelada, ou o que a gente chama de operação contínua. Como funciona a operação descontínua? Ela funciona da seguinte maneira. Bem, qual é a primeira etapa do reator? Tá? Eu preciso botar os reagentes lá dentro. E aí eu vou pegar aqui, olha, e vou colocar uma setinha. Feia pra caramba, mas é uma setinha. Tá? E o que essa setinha ela vai representar? E eu vou colocar aqui, olha. Eu vou colocar uma corrente, ou seja, um duto, um tubo. Por favor, a partir de agora, não chame mais de cano. Cano, não. A cano é o que a gente bota em casa, às vezes. Às vezes não, espero que sempre. Mas, na indústria, é duto. Toda vez que um aluno de engenharia, aluna de engenharia, chama duto de cano, pode ter certeza que tem um pinguim que morre lá na Antártica, tá? E eu sei que vocês adoram animais. Então, não chama mais disso. Tá? Toda vez, professor, o cano, não sei o quê, o pinguim cai morto, tá? Por essa blasfêmia. Não faz isso. Tá? É duto, tubo. E esse duto, ele transporta o material aqui para dentro. O que vai acontecer, então? Ele vai chegar, vai entrar aqui dentro, vai ocupar aqui o espaço, beleza, está lá dentro, e eu ativo, de repente, uma determinada quantidade de energia, tiro energia, mas eu propicio agora a transformação química. Eu quero uma transformação desse cara, espécie química A, aqui está cheio de espécie químicazinha A. Cheio. Uma espécie química A. E quando eu consigo fazer a ativação da reação, o que vai acontecer? Essa espécie ela vai chegar e vai se transformar toda em B. Então, deixa eu apagar. E esse cara daqui se transformou agora, depois em B. Depois que todo mundo se transformou em B, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar
e vou tirar o material daí. Aí eu tenho aqui um tubinho, não é um cano, que tem uma válvula que estava fechada esse tempo todo. E eu escondi de vocês ela. E aí, agora que está todo mundo, a reação ela completou, eu vou pegar, vou abrir esse cara daqui, vou retirar o material todo, vou esvaziar o tanque, e depois eu repito o processo. Volto a fechar, entro com ar e vou repetindo o processo. Isso é o quê? É uma operação que é chamada de batelada, não é contínua. O tempo todo eu estou colocando o material, deixo a reação acontecer e depois que ela aconteceu, eu vou lá e retiro isso. Retiro o produto final. Em relação à operação descontínua batelada, todo mundo sacou a ideia? Eu vi que o Bernardo levantou a mão ali. Não, a minha dúvida ia ser mais como operação contínua, então deixa para depois. Tá bom. Ok. Eu quero que vocês olhem, então, para o gráfico que está aqui ao lado, pensando na operação descontínua. Tá? Vocês acham que ele faz sentido? Eu estou aqui com a concentração da espécie de interesse, tá? Concentração de B, ao longo do tempo. O que vai acontecer no momento que eu ativo a reação? Que ela pode acontecer. A espécie química, tá? Na verdade está aqui embaixo, ela vai se transformar em B. O que vai acontecer, então? A concentração dela vai aumentar conforme o tempo vai passando. Perfeito. Exatamente o que eu queria. Até um momento que vai acontecer o quê? Eu já reagi tudo. Tá? Então, eu não tenho mais espécie química A para se transformar em B. O que vai acontecer? A concentração ela vai ficar constante. Mistérios. Feitiçaria, magia negra. Tranquilo. Beleza. Agora, eu vou mudar a característica do equipamento. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou pegar e vou seguir o mesmo procedimento. E vou botar um tubinho aqui. Nesse tubinho, eu vou deixar sem válvula. O que vai acabar acontecendo? Eu vou entrar com a espécie química A no reator. Beleza. E no momento que ele entra no reator, para esse tipo de processo, eu preciso mudar um pouco a característica dele. Eu preciso ter o reator prontinho para executar essa reação. E aí ele pega e executa a reação. Tá? E eu preciso de um tamanho tal de reator que me garanta que a reação ela é rápida o suficiente para que, quando ela chegar no duto aqui embaixo, ela já consiga sair completamente executada, completamente concluída. E, portanto, o que acaba acontecendo? Eu tenho continuamente, entrada de ar, passou aqui dentro, e na hora que está saindo, eu já tenho B. Show? Vou explicar um pouco melhor. Tá? Poxa, acredito que vocês tenham visto também o conceito do que a gente chama de reação rápida, reação lenta. Tem algumas reações que precisam de mais tempo para concluir. Se você precisasse de uma reação em um determinado processo, que você sabe que ela precisa de mais tempo para concluir, qual das duas operações você ia escolher? Batelada ou contínua? Batelada. Aí você já começa a perceber que tudo vai depender de uma escolha sua. Se for uma reação bem rápida, caramba, eu prefiro contínua. Por quê? Porque contínua eu tenho a produção o tempo todo. Tá? Eu não preciso interromper o processo em si, esperar o reator, as espécies químicas todas
reagirem ali para depois poder tirar aquilo. Eu estou o tempo todo mandando produto final sair. Então, isso me traz uma determinada vantagem também. Eu vi que tanto o Bernardo quanto o Miguel levantaram a mão. Eu vou pedir o Miguel, tá? Porque o nome dele está aqui na minha frente. Diga aí, Miguel. Você falou que para poder, quando a reação é contínua, o tamanho do reator também acaba influenciando para você ter logo no final, para a reação ir acontecendo durante a passagem pelo reator e já sair no duto completamente feita. Talvez as propriedades do tubo, no sentido, tipo assim, do que está sendo usado para puxar, tipo uma bomba, também interfere nisso? O diâmetro do tubo, coisa assim. Você está falando aqui? Não, no segundo tubo, no de saída. Nesse cara daqui, ele vai determinar o quanto você consegue tirar dali de dentro. E sim, ele acaba afetando a maneira com a qual o reator, eu não queria usar já essa palavra, eu estava guardando essa palavra para depois, mas vocês são espertos demais. O quanto o reator acumula de material ali dentro. Tá? O quanto ele fica retido, essa palavra, ele fica retido ali. Então, todo o cálculo, ele acaba interligado. Tá? Se eu quero saber o quanto tem de reator, eu preciso avaliar o quanto eu consigo, o tamanho dessa tubulação, tanto na entrada quanto na saída, para poder realizar os cálculos de uma coisa que a gente vai discutir mais à frente, que são as variáveis do processo, as variáveis importantes. Vazão, por exemplo, no caso aqui pode ser vazão mássica, vazão volumétrica, ela é super importante. Por quê? A vazão me diz o quanto de material por unidade de tempo, quilo por segundo, por exemplo, está entrando no meu equipamento. Aí eu calculo também o quanto está saindo. E aí, com isso, eu consigo gerenciar melhor o tamanho dele. O que a Thanita colocou aqui faz todo sentido também. Puxa, eu posso também tentar modificar a característica química do processo adicionando um catalisador. O que muitas vezes, em vias normais, né, puxa, eu precisaria de um reator em batelada, talvez eu consiga transformar em um reator contínuo. Porque aí eu coloco um catalisador ali que acelera o processo e, portanto, a coisa fica muito mais fácil. Mas aí o que acaba acontecendo? E aí o que a gente tem que calcular? O custo do catalisador. Certo? Diga, Bernardo. O professor, uma dúvida. Se a gente vamos imaginar que essa reação da A para B, ela fosse reversível, tudo bem? E aí a gente fosse tentar fazer essa operação contínua e fosse uma reação dessas rápida. A gente também teria que pensar, além disso, o jeito de liberar só o B, mantendo o A, para que a concentração sempre fique maior de A, para que o equilíbrio fique sempre deslocado em produzir bem mais B, não é? O ideal é isso. O ideal é você conseguir... Vocês estão puxando a matéria lá do final, hein, porra? Isso não é uma pergunta tão difícil, cara. Cara, porque aí o que eu faria? Não é questão de ser difícil, porque eu mudaria o esquema. Tá? Você sabe que precisa deslocar esse equilíbrio para ter mais A, de modo a reação ocorrer para B, certo? Mas vai ter um momento dentro desse reator que o equilíbrio vai acabar acontecendo. O que você precisa fazer, então? Você tem que liberar o B para que ele fique em menor concentração. Isso que eu queria perguntar. Mas aqui dentro, qual é o processo que a gente precisa fazer, então, e você já usar essa palavra lá em cima? A gente já tem que conseguir separar os dois. Eu tento chegar, e aí eu colocaria aqui um processo, não estou escrevendo, para tentar separar. Só que a gente teria que fazer uma separação rápida, né? Não poderia ser uma separação demorada. Senão a gente ia estar perdendo a eficiência, né? Mais ou menos. Tá?
Isso daí vai ter a ver com o próximo tópico que eu vou comentar. Mas aí eu pegaria e colocaria uma separação, onde eu consigo tirar só o A daqui, e eu pegaria esse A e colocaria aqui de volta. E o B, o produto final, eu sou uma pessoa feliz, joga para lá e é o que eu quero. Entendeu? Essa é uma possibilidade, mas depende da característica do processo químico. Deslocar o equilíbrio também pela temperatura. Por exemplo, um filtro. Também é possível. Essa separação a gente poderia fazer como um filtro, né? Que aí, como acontece aí depende. Não, um aí filtro, depende. sei lá, o petróleo, né? Que quando você vai separar, a temperatura muda. Aí você jogava o B por um tubo, o A pelo outro, só que aí o A ele voltava no começo, né? Mas aí é mais complicado que isso. É mais complicado que isso. Por quê? Deixa eu puxar aqui. Vamos conversar então um pouco sobre o filtro, tá? Para que serve o filtro de casa para você beber água? Para que serve? Ele vai retirar as impurezas para deixar a água mais potável, né? Beleza. E aí eu te pergunto, essas impurezas estão em que estado? Sólido, Vamos lá, monte, a gente tem né? 3 estados. A gente Sólido, tem 3 estados. Tá? Tem 4 estados porque tem um plasma ainda. Tá na brincadeira. A gente está falando de sólido, não é verdade? Certo? E aí, para esse reator, eu só posso utilizar um separador do tipo filtro aqui se me der o que aqui? Eu tenho que ter um sólido para poder separar de um líquido. Que no nosso caso aí é só pensar, caraca, o filtro de casa. Eu estou tirando as impurezas sólidas, retendo dentro de um filtro, para poder beber aquele líquido fantástico chamado água. Sacou? Ou seja, aí adiantando a matéria, hein, seus sacanas? Aqui, o processo ele vai depender também da característica do estado da matéria. De como isso aí está. Nossa, processo de separação, vocês vão ver que tem para gás, para líquido, para sólido, tem disciplina na grade que é exclusiva para separação sólido-líquido. E se for gotinha com gotinha, gota com líquido, caraca, tem separação só para isso. Entendeu? Então, depende muito. E para isso a gente precisa de um estudo um pouco diferenciado. Diga, Júlia. Não sei se é uma dúvida meio irrelevante nesse sentido, mas, por exemplo, no reator, quando você fez o duto de saída, o que teria, por exemplo, se fosse um líquido dentro do reator, o que sobraria assim bem baixo, não geraria tipo um desperdício? Não poderia fazer um duto como você fez no separador? Bota um duto embaixo do reator. Eu certamente faria por aqui. Por baixo. Né? Foi mais porque, sei lá, não sei por que eu fiz assim, não. Foi desse jeito. Ô, professor, uma dúvida. Eu nunca fui muito em produto industrial, mas é muito comum esses reatores, essas coisas, eles devem ter que ter uma curvatura, né? Uma inclinação, para que não fique nada nos cantos, né? Para que sempre vá cair para o centro, correto? Depende. Mas aí você não poderia perder um pouco de líquido? Tipo, nem que seja muito pouco, mas ainda assim, dinheiro que você está perdendo. Não digo que seria por isso. Seria muito mais pela análise estrutural. Que a curvatura ela aguenta melhor do que algo que tem aqui. Né? Tá, entendi. Eu não sei se foi o Miguel, se foi o João. Eu vou chamar o João, tá? Porque o Miguel já perguntou. João, diga. Você escreveu? Não é exatamente isso. A resposta depende. Depende de cada coisa. Depende de como você vai querer montar. Note que a escolha possa ser sua, como profissional, da escolha do tipo de reator. Depende da viscosidade, das propriedades físicas, até mesmo, do próprio material. Então, e nada impede que você use catalisadores em reatores contínuos, descontínuos, batelar e assim por diante, misto. Tudo pode acontecer, só que vai depender da característica do que você está querendo alimentar ali dentro. Então, o exercício de pensar nessa escolha,
É algo que vem um pouco mais das práticas e olhar caso a caso, tá bom? Não é sempre desse jeito. Tá? Sim, Natália, também depende da escala, né, que eu quero produzir, a quantidade de material que eu quero. Nesse ponto, fechou? Posso passar para o próximo? No próximo, eu vou mudar um pouco da ideia em si de como o reator ele opera. Tá? Eu vou analisar duas características, duas regiões. Tá? Eu conversei aqui com vocês que o gráfico naquele reator ele fica com esse comportamento aqui, né? No início não tem B, e depois ele vai chegar e vai atingir uma concentração constante. Beleza. E o que significa esse comportamento aqui? É o que a gente chama de regime de operação. É o regime onde nada mais acontece, que é o que a gente chama de regime permanente ou estacionário. Professor, nada mais acontece? Nada mais acontece em relação ao tempo. Vou repetir. Nada mais acontece, nada mais acontece, não, eu usei a palavra errada. Nada mais varia, isso, essa é a palavra que eu queria, desculpe, eu errei a palavra. Nada mais varia em relação ao tempo. Acontecer sempre está acontecendo. O que significa isso daqui? Que região do gráfico eu estou me referindo, então? Eu estou olhando para essa região aqui, olha. Esse cara daqui. Esse moço, o que acabou de acontecer? A concentração, ela não varia mais ao longo do tempo. Certo? Isso daqui é o que a gente chama de regime permanente. Não tem mais variação no tempo. Mas quando eu tenho uma variação no tempo, eu vou chamar de regime transiente. Aquele que varia no tempo. Que é, bem, aí esse cara do lado de cá. Tá bom? Então, esse cara daqui, o transiente. E esse cara daqui é o regime permanente estacionário. Ô, professor, mas isso daqui quer dizer que para um reator contínuo, eu sempre vou estar no transiente? Isso daí é verdade? Vamos pensar. E eu vou desenhar aqui para vocês um reator. Eu vou desenhar da melhor forma possível que eu consigo fazer. É no contínuo tá aqui, que você falou? O reator. No contínuo. Vamos pensar no contínuo aqui. Está aqui o meu reator. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui. Ah, meu Deus, setinha errada. Está aqui. Beleza. O que vocês acham que vai acontecer no início desse processo? E aí eu vou voltar, na verdade, por isso que eu falei que vocês estavam puxando coisa do... Não, eu queria discutir. A parada de uma planta. É que a gente é curioso, pô. Tá tudo parado. Eu sei, isso daí é uma coisa ótima. A parada de uma planta ou o início de um processo industrial. O que acaba acontecendo? No início, o que vai acontecer? Eu vou pegar a mesma reação, A dando B. Eu vou começar a encher A aqui. Beleza? Então, começou a encher. Começou a encher. Beleza? Encheu. E lá no início, eu vou começar a ativar esse reator, tá bom? Note que quando eu começo a bombear esse cara daqui, eu ainda não estou analisando o gráfico que está apresentado aqui não, tá? Eu só estou inicializando a minha planta industrial. E aí o que vai acontecer? O que vocês esperam? Eu ainda não ativei o reator. O que vocês esperam que vai sair por aqui? Ah, eu ainda não ativei o reator. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Foi. E aí eu peguei e ativei esse cara. Ativei esse cara, o que você espera que vá acontecer quando eu olho
Estou com o meu olhozinho. Eu consigo desenhar um olho? Vou desenhar assim. Eu estou olhando para cá. Estou olhando meio torto, tá? Mas estou olhando. Eu quero saber qual é a concentração desse cara lá no início, hein? Partiu o reator. Qual a concentração de B que está saindo aqui? Depende de uma série de fatores. Primeiro, a gente está considerando que o reator já está ligado e cheio, né? Pronto, cheio de ar. Tem só A. Só tem Só A. A, sim, já está cheio do ar, a concentração do ar. Então depende se você mantiver a pressão, a temperatura e a concentração de ar estável, ou seja, continuar bombeando ar conforme for transformando B vai ficar constante desde o início da reação. Desde o início? Sim. Ou será que no início eu vou chegar digamos que eu tenho um reator bem grande, tá? E eu peguei e começou a ter reação. Começou a ter reação, o que vai acabar acontecendo? O reator ainda não chegou no ponto ideal dele. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui. Quer ver? Digamos que essa reação ela fosse ativada pela temperatura. Tá? Vou desenhar. Eu vou pegar... como é que normalmente a gente aquece um reator? Tá? Botando fogo lá embaixo? Não. Eu pego e uso aqui, olha, do lado, eu vou envolver. É como se fosse um travesseirinho de metal. Mas nesse travesseirinho aqui, que envolve todo o reator, eu vou passar vapor da água, eu vou passar água quente, eu vou passar alguma parada que é quente. Alguma parada que é quente. Essa energia vai vir para cá, do reator, lá no início, hein? Lá no início. O que vocês esperam que vai acontecer com a temperatura desse reator? Ela vai ficar maior aonde? Lá no início. Nessa região aqui perto da parede? Ou aqui no meio? Na região perto da parede. Perto da parede. Perto da parede. A reação, então, ela vai acontecer no reator inteiro? Não. Não. Só perto da parede. Então, no início, o que vai acabar acontecendo com o que sai desse reator? Eu só vou ter uma primeira parte aqui que está conseguindo ter a reação. Todo mundo consegue visualizar, então, que lá no início eu vou ter aqui uma saída que vai ter tanto ar, porque afinal de contas tem toda essa parte aqui que acabou vindo para cá, que não chegou a reagir ainda. Foi? E aí, com isso, no início, eu ainda não vou ter uma concentração completinha, linda, maravilhosa de B. Então, tem só um pouquinho. Aí, vamos avançar um pouco mais no tempo. O que vai acontecer com essa energia aqui? Ela vai passar a ser mais predominante. Quanto mais predominante ela for, o que vai acontecer com a quantidade de espécie química B que vai ser produzida? Vai aumentar. Porque vai começar Olha a ter mais área reagindo, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Está aumentando, não está? Isso é a característica do processo transiente. E ao longo do tempo, vai chegar um ponto em que todo o reator está aquecido, as coisas elas estão estabilizadas. Vou usar mais uma palavra. As coisas estão estacionárias e o reator atingiu o regime permanente, aonde a concentração ela vai sair aqui já sem variar. Foi? Todo mundo conseguiu visualizar? Sim, não, talvez? Beleza. Eu vi que tem algumas dúvidas aí, só que eu não sei a ordem, tá? Eu acho que o Tomás é a Daniele, né? Vamos chamar a Daniele antes, então? Professor, então, Diga. enquanto está no regime transiente, não vale a pena, tipo, é bom deixar o tubo que sai fechado, né? Aí depende. Se for uma batelada, sem dúvida alguma. Mas se for contínua, eu não posso fazer isso. Por quê? Normalmente, quando é uma operação contínua,
é que a gente está vendo só esse equipamento, mas é muito provável que aqui, do lado de cá, eu já tenho um outro equipamento que está precisando receber material para fazer esse negócio funcionar. E aí tem jeito, eu preciso fazer o escoamento acontecer e o material sair. O que eu sei, então, só um momento, o que eu sei, então, do regime transiente em uma planta? Eu atingi o valor máximo possível que eu posso ter do meu produto final? Não, então a concentração não vai ser total, né? Ele vai estar meio Eu que ainda não diluído tenho. ali. Eu ainda não tenho a operação ideal para minha planta. E é por isso, e agora eu vou voltar lá para o Peru, que o meu amigo, ele virou e falou, olha gente, faz de tudo, mas não para a planta. Não para a planta, deixa o equipamento rodando. Por quê? Toda vez que você para a planta, você vai precisar fazer com que os equipamentos todos venham a trabalhar, venham a passar pelo regime transiente até chegar a um regime estacionário, aonde a planta toda consegue processar todo o material sem ter mais variação. E aí, com isso, ele consegue ter também a especificação lá no final, quando sai lá da planta, né, do processo completo, do produto que ele quer. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Sim. Foi? Diga, Tomás. Não tem como fazer o reator de outro formato que aumente a Sem dúvida concentração, alguma. a quantidade de produto? Na verdade, Ou tipo, poderia mudar. Até mesmo a forma como ele é aquecido para... Tá, vou te soltar aqui, tá? Eu estou jogando por caso possível, tá? Porque eu tenho que explicar. Mas eu resolvo isso daqui moleza. Tá? Mas mesmo assim, ainda assim, o regime transiente, sempre quando você para um equipamento, parte uma planta, ou tem uma perturbação no processo, o regime transiente ele acontece, tá? Ele vai acontecer. E, portanto, existe uma determinada variação, mas eu não gostaria tanto de trabalhar nela, tá? Mas ela existe, sempre em partidas de processo. No meio do caminho, às vezes, também em algumas condições. Vocês vão ver ao longo do curso como um todo. Mas eu gostaria muito mais de poder trabalhar nesse ponto aqui, nessa região. Mas como que eu conseguiria resolver esse problema que está aqui? Vocês têm alguma ideia? E eu não quero mudar o formato do meu reator. Onde você vai aquecer o produto? Não quero mudar o formato. Não quero mudar essa geometria aqui, não. A geometria O problema é evitar a fase... Peraí. Eu quero melhorar, tá? Daniele, diga. Coloca algo para misturar? Isso adiantaria alguma coisa? Perfeito. Eu vou pegar aqui e vou colocar algo que eu já mostrei para vocês. O desenho é esse, tá? É um desenho estranho, mas é isso. Isso daqui é um misturador. O que o misturador vai fazer? Ele vai pegar aquela região mais perto da parede e vai tentar homogeneizar a energia. Portanto, ela vai ser transferida para o reator por completo. Beleza? Essa daí é a solução mais simples que tem. Coloca um misturador ali para você conseguir fazer isso. Mas note que, mesmo tendo uma mistura completa, vamos pensar, hein? O que ativa uma reação? O que ativa uma quantidade, a reação em si? É a temperatura ou é a energia? A energia, não é? Energia. Será que no início eu vou ter energia suficiente para poder realizar a reação por completo? Não. Se você parou, porque você vai ter que esfriar. Beleza. Aí eu pergunto mais uma vez. Então, eu vou evitar o regime transiente por causa disso? Não. Também não. Mesmo colocando... Tempo, né? Exato. Mesmo tendo um misturador, eu estou resolvendo o problema
da homogeneização, da transferência de energia dentro do reator. Mas eu não estou evitando o problema do transiente. E isso daí é natural. O processo químico ele vai ter isso. Tá bom? O Pedro colocou aqui antes. Posso também especificar aqui um equipamento que aumente a quantidade de energia logo na espécie que entra, né, na espécie A que entra aqui. Dá para fazer isso. Pode ser que resolva o problema, pode ser que minimize, tá, a situação toda, mas só o fato desse cara daqui, ele precisar entrar no reator e ter toda a logística de misturação e tal, você pode minimizar o transiente, tá? Mas eliminar, não vai. Não vai. Em partida de planta, mudança de regime de operação. Quer ver uma outra coisa que pode mudar? Eu pegar e aumentar a vazão desse cara daqui. Aumentei a vazão, o que vai acontecer? Olha, eu vou precisar reagir mais material aqui. Nossa, já está um lixo esse meu desenho. Eu vou precisar reagir mais quantidade aqui dentro. Caraca, será que eu vou precisar de mais energia? Ou seja, eu saí de um padrão especificado e vou tentar chegar a um outro patamar. Eu estou criando, de novo, um regime transiente no meio do caminho. Diga, Vinícius. Professor, sobre isso que o Pedro colocou aqui, então, eu dentro de uma indústria, eu teria que pensar numa forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, com maior custo-benefício, assim? Eu tenho que pensar no custo-benefício, porque, e vocês vão ver, energia, às vezes eu não tenho tanto assim para poder distribuir. Então, você tem que pensar muito bem aonde você vai querer despender aquela quantidade de energia. Talvez seja melhor arcar com um transiente sem problema nenhum, desde que ele chegue em um estado estacionário que está suficiente para você. Tá? Tudo bem, todo o processo vai ter que passar por isso mesmo. Tá? A vida é assim. Sacou? Então depende muito. A gente está olhando aqui só para o equipamento. A gente tem que lembrar, antes desse equipamento aqui, tem alguma coisa. Depois do equipamento, tem outra coisa. E o que a gente faz dentro dessa matéria é rudimento, ainda na nível mamata, tá? Nível jardim de infância. Tá? Jardim de infância não. Talvez a gente chegue um pouco mais de jardim de infância. Ver como funciona o acoplamento entre os diferentes elementos de um processo. O Diego botou aqui, sim, o catalisador ele afeta isso sim, tá? Você pode ter uma queda aí, mas lembrando, custa dinheiro, aí vai depender. Diga, Bernardo. O professor, eu estou considerando que o A e B, essa transformação, ela não vai ter uma mudança de viscosidade muito grande. Se fosse assim, não seria possível, ao invés de a gente usar um reator e um tubozão, a gente basicamente usasse mais tubos, só que menores, porque assim seria mais fácil a gente atingir o centro e aquecesse, como o Pedro falou, os tubos, e a gente fizesse a reação durante os tubos, saca? E a gente pudesse usar, por exemplo, se tivesse uma etapa anterior que fosse alguma reação exotérmica, que fosse liberar, a gente usasse esse calor liberado também para aquecer os tubos, que a gente estaria economizando um pouco também na questão de aquecimento, e nós também estaremos economizando porque esse custo do reator, não é? Tá, deixa eu te falar. Eu te mostrei um tipo de reator. Tenta imaginar outro tipo de reator que existe, chamados reatores tubulares, que são o quê? Tubos. Então, dá. E aí, quem é que escolhe isso? Você passa a ser a pessoa, né, que, caramba, dependendo da classificação do fluido, da logística, até mesmo da planta, tem vezes que tem planta que já tem tanta coisa lá dentro que você não consegue botar mais um equipamento gigante. Então, é muita coisa que a gente precisa considerar. Sim, tá? Sim, entendi. Olha só, deixa eu só fazer o seguinte.
Pessoal, quem quiser, tá? Eu já passei do tempo, eu não costumo fazer isso. Deixa eu só deixar aqui as minhas recomendações, depois eu continuo para tirar mais dúvidas. E eu vou manter a gravação até finalizar, tá? Para quem quiser depois olhar lá no YouTube. Eu vou colocar alguns videozinhos de Python na aula de hoje, no link lá no Ava, da aula de hoje. É para ver, tá? E é para começar a brincar com o Python, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir botar a lista de exercícios já, provavelmente não, tá? Mas começa a se entender, e se você ficar com dúvida, eu te peço muito, use o fórum de discussão. Pode ser, assim, não existe dúvida boba. O que existe é dúvida que você não tirou, aí tu vai continuar com ela, não faz sentido isso. Coloca lá para a gente poder discutir, tá bom? E é isso mesmo, tá? É isso mesmo, Isaac. Como meu tempo passou, vocês têm que ir, tá? Então, eu vou continuar mais um pouco só para o pessoal que quiser ainda tirar alguma dúvida, alguma coisa. E depois, quem quiser sair, sem problema, tá? Eu tiro só metade do ponto, só metade, brincadeira, lógico, mas quem quiser ficar também, eu tiro dúvida aí, tá bom? Tá? Para o pessoal que está indo embora, valeu, bom final de semana. Para o pessoal que estava querendo tirar dúvida aí, eu já perdi quais eram as dúvidas que estavam no chat. Deixa eu dar uma olhada. Tá, valeu, gente, valeu. Eu acho que foi a Letícia, a última. Acho que a Letícia estava com dúvida. Isso. Não, Letícia. A Letícia agora. A Letícia o quê? A Letícia, né? Eu vou ver aqui a pergunta dela. No processo descontínuo, que ela pega e coloca novamente, eu passaria sempre por esse regime transiente, certo? Olha, sempre que você liga um reator, um processo em si, sim, você passa pelo transiente. Mas depois que ele estabiliza, o que vai acabar acontecendo? E aí eu vou ter que apagar e fazer... Deixa eu usar o reatorzinho que está aqui. Deixa eu apagar isso daqui. E ficou coisa demais. Então, eu tenho um cara aqui e eu tenho um cara aqui. Tá? Bem, o que pode acontecer? O reator, mesmo sendo contínuo, eu vou ligar ele. Liguei, vocês já perceberam que vai acontecer o seguinte. Na primeira vez que esse cara daqui entrar, na primeira vez não, porque ele já estava entrando, mas primeira vez que a reação começar, ele vai ter uma certa quantidade de A que vai conseguir se transformar em B, seguindo isso daqui. Bom, e depois disso, conforme ele for aquecendo mais, conforme o reator ele vai se estabilizando, o que vai acabar acontecendo? Ele vai chegar a um momento em que essa quantidade de ar aqui, vou repetir a palavrinha que eu usei, hein? Estabilização do reator. Vai ter um momento que o reator ele vai se estabilizar na sua operação e a quantidade de ar que está entrando aqui, ela vai chegar a um patamar estável de concentração que está saindo também. Ou seja, esse cara daqui, esse reator, ele conseguiu atingir o regime permanente. Por que acontece isso se, sempre eu estou injetando ar? Porque não depende apenas do que você está injetando no reator. Depende do tempo que ele vai levar para reagir, das condições de operação que são aplicadas, misturação, catalisador que se coloca ali dentro. O ponto todo toda vez que eu ligo, né, começo o processo de reação, eu já estou esperando que vai ter uma variação ao longo do tempo. Mas vai ter um momento de estabilização, mesmo para esse tipo de reator. Consegui tirar a dúvida? Acho que pode ser sim, não, talvez. Então. Foi? Peraí. É que deixa eu ver se eu entendi.
no processo de contínuo, o senhor falou que a gente coloca o reagente, né, no Uhum, reator, e aí espera ele se transformar no produto, depois tira, uhum, correto? uhum, Então, aí uhum. toda vez que eu tivesse que repetir esse processo de colocar, esperar virar o reagente, o produto, depois tirar, eu ia passar por esse processo Ah, desculpe, novamente? eu que li errado. A culpa foi minha. A culpa foi minha, tá? Você está correta. É que eu li contínuo, tá? Ah, tá bom. Tá? Fui eu errado. Desculpe. Nada, Você está nada, certo. tá, Você está obrigado. certo, tá? Toda vez uma batelada, né, você vai precisar passar pelo transiente mesmo, tá? O Faz parte do professor, jogo. mas o Desculpe. transiente ele também seria menor, não é? Porque, querendo ou não, você ainda teria um pouco do calor residual da outra reação. Você não teria que começar do Aí eu zero, vou, então seria menor. aí eu vou te responder. Depende, Depende. porra. Depende, né? Se você conseguir manter o calor residual, parabéns para você. Beleza. Talvez sim, tá? Mas talvez não. Tá? Então, depende. E aí, pô, caraca, quero manter calor residual sim. Pô, legal. O que você vai precisar fazer? Eu vou precisar de um equipamento que consiga fazer isso. Consiga manter esse tipo de característica. Mas nem sempre. E às vezes é mais caro. Aí não vale a pena, Beleza? não. Você Aí não vale a vale pena. mais a pena Aí não você vale a pena. aquecer novamente do que gastar. Eu não sei quanto que custa para fazer um reatorzão. Então, custa, Pois sei é, lá, nem 10% eu. a mais. Pois é, nem eu sei. Tá? Deixa eu botar aqui para as mãozinhas levantadas. Eu tenho o José Fernando. Diga. É isso? São duas perguntas dentro de uma. Dá para decidir do jeito que você quiser. Mas a fase transiente é intrínseca a qualquer reação, né? Porque é a quantidade de tempo que leva até o calor entrar nas moléculas da substância. Não tem como fugir disso. Não dá para eliminar a fase transiente. Em partida de reator? Não dá. Certo. Não dá. Tem E como note que não é zerar isso aí? só. Note que não é só porque a reação é endotérmica, exotérmica, mas toda a característica do próprio funcionamento do equipamento. Tá? É como se você pensasse, caramba, eu tô parado e eu quero correr. Você tem que parar. Não tem jeito. Tá? O primeiro, você vai ter que se movimentar, você vai ter que ter um determinado tipo de gasto energético, você como ser humano, para você conseguir atingir o estado de conseguir correr. Tá? No final, você talvez até consiga, se for maratonista e tal, ou o cara consegue correr estável, né, durante um bom tempo, o cara, pô, primeiro ele vai passar por aquele período de, pô, tô correndo, beleza e tal, começou a acelerar o coração, pô, a respiração começou. Isso funciona também para o corpo humano, sacou? Até o momento que o cara vai chegar, consigo manter o coração, a batida, né, a frequência cardíaca, consigo manter a respiração e consigo manter a velocidade. É muito parecido. Você precisa de um tempo para isso. O reator também. Então, o máximo que a gente pode fazer é diminuir o tempo dessa fase, né? Não tem como. Espero que sim. Sim. Isso é questão de Espero eficiência também, né? Mas outra coisa que eu queria pensar aqui você estava falando sobre distribuir o calor para todo, né, o reator. Podem usar, sabe, os bastões que controlam as reações dos nêutrons dentro dos reatores nucleares, que impedem que eles batam. Então, em vez de ser uma de controle, simplesmente aquecer, passar vários deles pelo reator para aquecer. Seria um jeito de distribuir calor uniformemente pelo reator e diminuir mais a fase transiente. Né? Isso é o que a gente chama de aletas e vocês vão aprender em transferência de calor. Sim, é uma delas. Tá. Matou para mim, Júlia. obrigado, viu? Júlia. Você botou no chat. É que eu tô vendo mãozinha levantada, não tô vendo dúvida. Vixe Maria, onde é que tá a tua dúvida? Tá. Sim, ela vale para as duas operações. Tá? Contínua, vai ter um momento que vai estabilizar, e a batelada biomol vai ter um momento também que estabiliza. Tá? Era só isso? Foi? Beleza. Deixa eu ver aqui mais. Pedro. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O seu amigo lá, o peruano,
ele não queria que desligasse para o reator ele não passar nessa operação, nesse regime transitivo. É isso que... Transiente. É por isso que ele não queria que desligasse, para não ter que passar nesse estado transiente, para a máquina continuar no regime estacionário dela, certo? Isso, exatamente. Parar a planta química não é legal. Eu quero manter a operação. Né? Exatamente. Entendi. E para você ter uma ideia, as escalas elas são tão grandes que existem plantas que, para vocês voltar ao regime permanente, demoram dias. Então, caramba, tu tem um transiente aí que, dias de operação. Aí é difícil. Até você conseguir atingir. Só um momento, cara, porque tem gente na fila. Não, você vai perguntar uma outra coisa dessa, não sei o que. João Vitor. Oi, professor. É mais uma pergunta, tipo, você tinha falado meio, eu não sei se eu ouvi direito, mas você falou que existe operação mista, tipo, a operação pode ser, você pode misturar essas duas formas de operação para fazer o mesmo processo, tipo, o reator... Botar um reator em batelada e depois um outro, é isso que você está falando? Não, tipo, você tem que fazer esse processo para transformar A em B. E aí, em vez do reator ser só contínuo ou só embatelado, ele usar essas duas operações, tipo, não necessariamente no mesmo reator, mas em, tipo, sequência. Se você fizer a continha econômica lá, tá, do valor econômico, e tá valendo, pode. Poder pode. Obrigado, só tem que ver se vale. Diga, Tomás. O único critério que é levado para, tipo assim, para aumentar ou diminuir o tempo da mudança de fase é a temperatura mesmo, tipo, não tem a ver com o volume do reator nem nada. Mudança de fase para sair do transiente pro você está falando do não, na verdade a característica do processo em si, o equipamento em si. Se você pegar qualquer outro equipamento, vai ter esse tipo de característica. Você passa por um momento até o equipamento conseguir se estabilizar. Mas esse tempo então, ele é aumentado ou diminuído por conta da temperatura apenas? Não. Pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser mesmo a concentração de uma espécie química, pode ser pelas o que eu vou chamar de condições do processo. Aqui eu peguei a temperatura porque temperatura é uma coisa mais palpável para a gente iniciar a conversa, né? Então antes de você botar as substâncias dentro do próprio reator, eles geralmente esquentam muito ele para tentar diminuir ao máximo possível o regime transiente? Se der para fazer isso, né? Se não der... Por isso que é muito difícil responder determinadas coisas, porque depende do processo, né? Tem processo que dá, tem processo que não dá. E aí cabe a quem mesmo avaliar isso? Ao profissional, sim. A vocês. Tá, entendi. Sacou? Tá, obrigado. Valeu. Bernardo, vamos lá. E é a última, tá? Porque eu tô com fome. Tudo bem. É o seguinte, professor, você sempre, quando você mostrou essas fotos de planta, indústria, elas muitas vezes têm reatores grandes. Mas por que as pessoas elas gostam de usar esses reatores grandes, sendo que aquela lei da matemática, eu não lembro ela em português, a Square Cube Law, a de quando você dobra uma medida, o volume dela aumenta 4 vezes, quer dizer, aumenta ao quadrado, e o volume é o cubo. Lei do cubo quadrado, uma coisa assim em português. Cubo. Que tipo? Você está falando de um cubo. Que tipo, se você dobrar as medidas, o volume vai aumentar muito mais do que a área. Então, vai ficar muito mais difícil se aquecer o centro. Porque o volume vai aumentar muito mais que a área e a gente aquece pelas áreas. Não faria muito mais sentido você ter menos reatores menores? Não, eu te mostrei uma metodologia que aquece pelas áreas. Não, é isso que eu estou dizendo. A gente aquece pelas áreas. Tem várias metodologias. Tá. Entendi. Eu te mostrei uma metodologia que didaticamente era boa para mim, que aquece pelas áreas. Tá. Agora entendi. Porque se fosse faria sentido usar muito grande, porque demora muito.
Para chegar ao Você centro. tem diferentes formatos. Tá? Você pode adicionar um material que está aquecido, aí vai ser por volume. Você pode colocar elementos, bolinhas, aí é pela área, tá? Mas várias coisinhas ali dentro que transferem energia. Então, tem várias metodologias. Só que, cara, a gente está falando de coisas de graduação inteira. Tá? Então, faz parte. Mas, na próxima aula, eu vou querer discutir justamente como a graduação e as disciplinas da graduação elas vão se encaixar dentro dos pequenos equipamentos que a gente vai ter que utilizar, entre aspas, aqui. Nessas disciplinas a gente vai aprender o dimensionamento. Aqui eu quero saber o propósito. E é isso que a gente vai discutir então na próxima aula. Tá bom? Pessoal? Sim, professor. Muito obrigado pela aula. Valeu. Tranquilo. Tá? Olha no APA, tá? Olha lá no APA, que eu vou botar videozinho lá para vocês assistirem. E faz, hein? Tá? Não perde tempo, não. Tá bom? Feito, senhor. Foi ótimo. Valeu. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Você também.